A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Railene Borges. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Paulo, o príncipe do Sinédrio, lega Cristo à posteridade. Quando Paulo de Tarso, depois de permanecer em Damasco durante 3 anos, sentiu que estava preparado para buscar a igreja em Jerusalém, os discípulos, ele procurou aqueles que se encontravam na casa do caminho. Foi muito bem recebido por uma alma de escol, bondosa, caridosa, que é Barnabé. Mas foi recebido de forma muito agressiva por Tiago, que representava o judaísmo. Tiago, cuja igreja cristã, cuja casa do caminho, não sofria maiores perseguições porque ele mantinha amigos ainda ligados aos sacerdotes, às raízes do judaísmo. Ele tentou aproximar-se de Pedro, tentou ser aceito, demonstrar a sua reforma interior. Mas a rejeição foi enorme. Não havia como aquele discípulo de Jesus, aqueles que haviam amado tanto Estevão, verem em Paulo de Tarso o homem diferente daquele implacável perseguidor, cumpridor da lei como ele foi. Não havia qualquer estrada de Damasco que convencesse aqueles discípulos de que ali não estava um homem cheio de artifícios, de inteligência e, quem sabe, de ações encobertas pela hipocrisia. Mas ele, Paulo, demonstrava conhecimento profundo daquilo que eles haviam vivenciado com Jesus. Fazia todas as citações cujos discípulos haviam escrito, ou ditado, ou contado. Ele, então, viu que era inútil, que não podia reforçar uma situação e buscou as sinagogas para falar da sua reforma, de como estavam errados em crucificar Jesus. O quanto era bela a mensagem de amor e igualdade que Jesus havia trazido para todos os judeus. Nas sinagogas, ele foi recebido com extrema dureza. Ele compreendia muito bem a que ponto chegavam os conceitos enraizados na lei mosaica no coração dos judeus. Por conhecer esses conceitos de forma profunda, ele resolveu deixar Jerusalém, onde ficou sem voltar por longos 14 anos. Saiu então Paulo em busca dos gentios, daqueles que não acreditavam em Jesus, como ele não acreditara, daqueles que tinham conceitos diferentes dos seus, da lei mosaica e do Cristo redivivo no seu coração, daqueles que tinham um Deus para tudo. Resolveu ele, Paulo de Tarso, levar um Deus único para aqueles corações cheios de altares e de deuses para serem venerados. Foi aí que se fez forte o Evangelho. Quanto mais cresciam as igrejas em que Paulo ia, em cada lar, em cada cidade, fazendo germinar a nova fé, mais enfraquecia a igreja em Jerusalém. Mais a igreja dos discípulos era sufocada. Ele, Paulo, ia crescendo, porque havia sinceridade nos seus propósitos, havia retidão nos seus argumentos, havia transformação no seu interior. Ele falava com a força daquele que havia errado e queria acertar. Ele falava com a força da renovação. Ele falava para pessoas que não eram comprometidas com as leis mosaicas. Um terreno fértil para vicejar um Deus forte e único, que era capaz de suprir as necessidades de todos e de tudo.
Era fácil para os gentios aceitarem um Deus único, mas era muito difícil para aqueles que eram discípulos de Jesus aceitarem Paulo, como era muito difícil para os judeus aceitarem que o príncipe do Sinédrio se transformasse em um seguidor do Nazareno. Vemos então a grandeza da tarefa missionária de Paulo de Tarso. Ele falou: eu trago dentro de mim crimes e erros, mas eu reconheço que estava errado. A pessoa assumir que realmente mudou todos os seus conceitos, reformulou toda a sua vida e ser capaz de lutar pelo seu ideal a qualquer preço, diante de qualquer situação, com o sacrifício próprio da sua vida, da sua paz, realmente essa criatura é capaz de convencer, é capaz de levar outras criaturas a extremas mudanças interiores. E foi isso que Paulo fez. Se o cristianismo foi além das terras de Jerusalém, onde a igreja reconhecidamente se enfraqueceu, a igreja a que me refiro é a união daqueles discípulos que, na verdade, passaram a ter os seus interesses limitados a Jerusalém e muito poucas vezes viajavam. Paulo, com a sua fibra, com o seu empenho, com a sua resistência, com a sua capacidade de locomoção, com seu verbo inflamado, com seu amor pelo Cristo, ele realmente tornou a boa nova forte o bastante para estar até hoje, há 2000 anos, latente em cada um dos corações de vocês. Essa fé, esse Jesus que pronunciamos, esse trabalho redentor em nós em favor dos outros, esse trabalho de disciplina religiosa, essa fé que nos faz mudar os rumos das criaturas, que remove montanhas de obstáculos, que nos mantém de pé, mesmo rastejantes diante dos nossos muitos débitos. Foi nos papiros e papiros, copiados e copiados à luz de candeias, distribuídos e espalhados pelo afã de levar a mensagem de luz e de amor, o Cristo redivivo, para muitos corações. Aquele homem que se debruçou incansavelmente sobre mesas rústicas diante de uma candeia, buscando pessoas e pessoas para conhecerem Jesus, através das suas epístolas, através das suas citações. Esse grande Paulo transformou-se realmente num baluarte do Evangelho cristão. Ele, para todos nós, criaturas que caminhamos com muitos erros, envoltos em muitas dores, com muitas indagações e incertezas. Esse Paulo, um homem capaz de errar, mas capaz de retroceder, retomar firmemente seus passos e fazer com que tantos outros pisassem, também firmes, a senda do equilíbrio e da renovação. Devemos a ele a força desse evangelho que hoje, em todo o orbe, é conhecido e respeitado. Por isso, meus irmãos, o sol que é Jesus aquece os nossos corações, aquece e ilumina as nossas vidas, porque um dia um guerreiro, inteligente o bastante para se tornar cristão, seguiu Jesus até as últimas consequências e assumiu as consequências dos seus atos. Foi testado e de fracassado transformou-se num grande vencedor, tal qual o Mestre, que humilhado e sacrificado na cruz, não era a imagem da derrota, mas sim da vitória, o sinal permanente de vitória para todos nós. Que esse Mestre amorável dê a cada um consolo e amparo. Lembrem-se sempre de que a vida deve ser defendida. As dores chegam, mas passam. Vocês vieram buscar na vida exatamente isso: fazer com que a dor passe de vez.